hora da gente falar sobre esporte nesta segunda-feira, de dor de cabeça, certamente para o torcedor do Galo, de festa para o torcedor do Cruzeiro como a sua primeira vitória e, claro, com a brincadeira sobre o rival e também para o torcedor do Flamengo. Frederico Teixeira. Mas, antes da gente dar bom dia, com muito exemplo ruim dentro e fora de campo, principalmente dentro e fora da Arena MRV. A gente queria, Fred, te receber de volta das férias com um sorriso no rosto, brincando e falando apenas de coisas boas. Mas não foi isso que aconteceu nesse domingo aqui em Contagem, na região metropolitana, não, né? Muito bom dia pra você. Seja bem-vindo de toda maneira, mas vamos falar também de um assunto que não é tão legal. Bom dia, Thalita, bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, aquilo que a gente previa, falar só sobre as quatro linhas, só sobre o futebol, não é possível hoje. O que a gente viu durante e após a partida, e também antes, até confusão na entrada de torcedores, realmente lamentável o que aconteceu na Arena MRV, fora do âmbito esportivo, né? A gente tem que falar de punições que têm que ser aplicadas, severamente aplicadas a quem participou desses tipos de atos de vandalismo, selvageria pura. Foram já 6 torcedores que foram identificados detidos, mas é muito mais gente que participou. Você viu bombas sendo arremessadas, problemas com gradis de segurança sendo arremessados, jogadores tiveram que ser tirados, profissionais da imprensa foram atingidos, um deles, nosso companheiro Nuremberg, José Maria, foi hospitalizado, teve fratura em 3 dedos do pé, sofreu corte, lesões no tendão. Então, assim, é realmente lamentável o que aconteceu. Meu Deus. E o grande problema é a impunidade. Tem câmera espalhada para tudo quanto é lado no estádio, tem câmera das forças de segurança e fica por isso mesmo. É um estádio que foi criado, inclusive, trazendo à tona sempre o seu perfil de modernidade. Sim. É um estádio onde muito se fala sobre tecnologia, câmeras, a internet, o reconhecimento facial. Então, deveria estar cercado também pela segurança. Sim, a questão nós temos que trabalhar melhor a segurança nos novos estádios, nas arenas que nós temos. Nós temos arenas de primeiro mundo, sim, mas infelizmente a gente tem marginais envolvidos no meio do torcedor. E para eles, essas arenas do primeiro mundo são muito fáceis de você romper as barreiras, de atingir quem está dentro do campo, quem está trabalhando. Tanto profissionais da imprensa como jogadores, equipe de arbitragem estão ali trabalhando. E não tem uma proteção adequada. A segurança dos jogos, ela é de responsabilidade do clube mandante, no caso o Atlético. São equipes de segurança contratada pelo clube para fazer a segurança da arena. Mas a gente viu que num caso como esse, foi muito pouco. Estamos mostrando, inclusive, Fred, eu quero chamar a atenção para este ponto que você está falando sobre equipe de segurança. Quem está nos acompanhando no youtube.com/o tempo para ver essas imagens, vê também, assim, é evidente que, assim, quem está cobrindo o rosto, quem está aqui na parte de cima da tela, cobrindo o rosto com um pedaço de madeira, de pau e arrancando coisas para atirar em quem está dentro do campo, não tem outra classificação a não ser bandido, né? Eu não vou aqui medir palavra para dizer de que é que se trata quem está se propondo a fazer isso aqui. Mas assim, também me revela um tamanho do despreparo quando você começa a ver equipe de segurança jogando gradil pra cima do torcedor. Assim, eu entendo que o profissional tá numa situação difícil, é uma situação limite de defesa, mas assim, se de dentro do campo essas pessoas também começam a jogar cadeira, começam a jogar, você não vai estancar um problema daquele, né? Sim. Você precisava de um trabalho de repressão, a Polícia Militar tá ali pra fazer isso. Então eu acho que assim, o trabalho ficou evidente que a Arena MRV tem um trabalho que foi uma piada ontem. É uma piada. E o ponto principal que me chama a atenção é a ausência de eu não sei se o diagnóstico foi incorreto, mas pela fala que foi dada pelos dirigentes do Atlético até agora, é uma ideia de que vão passar pano nessa conversa. O que a gente espera que não aconteça. Porque a ideia de dizer, não, vamos falar sobre o jogo, não vamos preocupar aqui com a arena, não. Isso não é um problema, não. Gente, olha o tamanho da vergonha que nós estamos passando. E olha só, vou pontuar, inclusive, não foi só no jogo do Galo, não. Eu estava na Arena Independência também nesta semana no jogo do Cruzeiro e o mesmo episódio de gente arremessando copo dentro do campo aconteceu, de todos os lados do campo. Então assim, tem uma parte que é o torcedor, certamente tem. Esse torcedor que tá indo pra lá, esse marginal que tá indo pra lá, essa gente que se transforma, eu não sei se se transforma em bandido pra fazer esse tipo de coisa, esse precisa de punição severa. Mas também precisa de ter o diagnóstico primeiro. Não dá pra lidar com o problema se a gente achar que isso aqui é normal. Equipe de segurança jogar coisa em torcedor jogar pro lado de cá, a polícia militar tá embaixo só fazendo contenção. Gente, tá tudo errado. Tá tudo errado. De centenas ali que nós estamos vendo nessa imagem, fica até difícil, né? A cada momento que você
pega a atenção para colocar em um torcedor, a situação parece que ela é piorada. Mas a gente vê ali alguns poucos, 3 ou 4 torcedores que tentam impedir que os outros façam isso, né? Então, aí começa a briga, inclusive dentro da própria torcida. Sim, foram vários momentos de brigas entre próprios torcedores do Atlético, e isso é lamentável. A gente tem que entender que o Atlético fez um pronunciamento ontem muito protocolar, não falou sobre a questão da segurança da Arena MRV, e isso vai ter também um reflexo esportivo também, além de tudo. Por quê? O Atlético pode perder de 1 a 10 mandos de campo e, além disso, receber uma punição de R$100 mil. Isso está previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, além do aspecto financeiro, o Atlético também vai ser prejudicado desportivamente, mas nada disso vai adiantar se esses mesmos elementos que estiveram aí fazendo essa confusão continuarem tendo acesso livre ao estádio, ficarem impunes e passar batido. É esse o grande resultado pelo qual, Fred, a gente cobra que a autoridade se posicione. É para dar um recado público de que vocês que estão fazendo esse tipo de baderna estão fora. A turma da segurança que fez errado também tá fora. Ah, vai ser treinado, mas tá fora. A polícia militar, se agiu a contento ou não, aí tem que ouvir especialista em segurança, ouvir a polícia militar, agiu na velocidade esperada, agiu com o efetivo que tinha. Tudo isso precisa ser colocado à mesa. Mas se a ideia for simplesmente contemporizar, como parece ter sido o que aconteceu ontem por parte da diretoria do Atlético, pelo menos com a fala pífia que foi utilizada ontem, aí fica um pouco difícil da gente imaginar que isso vai mudar como cenário daqui pra frente. Né? Exatamente. E dentro de campo a gente tem que falar também, o Atlético na verdade perdeu essa final, foi no primeiro jogo, não tem como negar. O 3-1 lá no Maracanã, o Flamengo veio com uma postura, claro, segurando o resultado, e o Atlético teve que se expor. E aí no final só não levou uma goleada porque o Everton estava inspirado. O Flamengo nos contra-ataques foi fatal e conseguiu finalizar o jogo e levar o título da Copa do Brasil. É claro que a gente vai continuar falando sobre o lado ruim dessa partida de ontem, porque essas informações, essas imagens, elas ofuscam. Se o resultado tivesse sido diferente, gente, a gente estaria falando do lado ruim aqui de todo modo. Sim. Porque eu não acho que tenha sido o resultado que fez com que essas pessoas protagonizassem essas cenas ridículas fora de campo, entre torcidas, entre torcedores e representantes de torcidas organizadas que sequer tinham a ver com a partida de ontem, como foi no caso da torcedora com a camisa da Galocura, que foi agredida por 12 integrantes de uma das torcidas do Cruzeiro, que é uma parte aí da Máfia Azul, inclusive essas pessoas foram presas. Então a gente vai falar sobre isso ao longo do dia, com toda certeza, e aqui na programação da FM Tempo, e com desdobramentos também, até porque esperamos, de fato, respostas imediatas, assim como o vice-governador do estado, o professor Matheus, esteve ontem na apresentação e na fala sobre a segurança do estado que estaria ali promovendo, fez um vídeo, inclusive, dentro da Arena MRV, dizendo: segurança não vai faltar. Não é isso que a gente está vendo no telão. Então, o Estado precisa se pronunciar, a Polícia Militar, o time precisa de fato dar uma resposta para quem foi com toda a sua boa intenção, comprou ingresso caro, levou a família, se deslocou e pensou na sua segurança e fugiu dessas confusões. Mas a gente não pode falar só sobre isso não, Fred, porque aí tem um lado bom agora, principalmente para um amigo meu. A câmera tá me mostrando, não vou dizer quem aqui, ó. Mas deixa eu só falar um detalhe. Diga. Para completar o quadro de horrores, ontem na Arena MRV, ainda teve mais um episódio de racismo entre torcedores do próprio Atlético. Filmado, inclusive. Né? Filmado, um dos que estava no camarote da Arena MRV, fazendo gestos em relação ao torcedor que estava no setor inferior. Além de tudo, ainda teve mais essa questão também triste e lamentável no futebol brasileiro. Pacote completinho para a diretoria do Atlético e da Arena MRV atuar firmemente e mostrar que lá isso não vai ser tolerado. No mínimo, excluir esse que estava no camarote, no mínimo. Por falar, em vez de excluir, vou falar em adicionar. O Cruzeiro está adicionando aos seus quadros em 2025 o Gabigol. O torcedor já pode sacramentar a chegada deste ex-jogador do Flamengo. Quer dizer, peraí. O contrato acaba no final do ano, tem jogo para fazer. Gabigol será do Cruzeiro, Fred? Ainda não é oficial da parte do Cruzeiro, mas Gabigol será sim do time celeste. Ontem, após a partida, o próprio Gabigol falou com a imprensa que não permanecerá no Flamengo, o contrato vence no final do ano, e depois o dirigente do Flamengo, Marcos Braz, abriu o jogo e falou que realmente ele será do Cruzeiro. A gente tem inclusive o áudio do Marcos Braz para a gente poder ouvir esse trechinho da entrevista em que ele fala do acerto do Gabigol com o Flamengo. Com o Cruzeiro. Anúncio do Gabigol após a partida?
Não, pra mim não. Pra quem conhece um pouquinho do mercado, pra mim era uma situação até plausível e normal. Ele ir pro Cruzeiro porque era um clube possível. Do mesmo jeito que o Palmeiras, Allan Kardec aqui na Zona há Mista um do Galo. tempo atrás, tinha a possibilidade de ir, o Corinthians lá atrás, e agora todos os momentos acontecem. Isso no futebol, o jogador entendeu que o Cruzeiro seria um bom clube, um grande clube para ele, que tenha bastante sorte e Deus acompanhe ele. Um jogador gigante, jogador maravilhoso, 2 Libertadores, eu não vou ficar aqui falando de títulos que a gente ganhou. E agora é ciclo, hoje você tá na tua empresa, amanhã você não tá. Eu tô fechando um ciclo aqui no Flamengo, meu último título, tá faltando 2 meses para mim entregar o cargo, dia 31 de dezembro eu entrego o cargo, fico mais 1 mês no Conselho do Futebol para fazer a transição. E deu. Isso acontece, isso é assim que funciona e a gente tem que tratar com tranquilidade e normalidade. O Gabriel é um jogador jovem, poucas lesões na carreira, um jogador forte, mais do que natural que ele siga aí por muito tempo ainda no futebol brasileiro. Tomara que ele seja bastante vezes campeão lá, menos em cima do Flamengo. A emoção de ser campeão aqui, vem a festa. Não, assim, o Flamengo foi campeão no Morumbi também, brasileiro, então assim, é um ciclo maravilhoso. A gente foi campeão aqui agora, que tem uma rivalidade histórica. Aqui é um clube gigante, o Atlético Mineiro é um clube gigante, a torcida gigante, com uma história maravilhosa. Então sempre que você puder ganhá-los é importante, do mesmo jeito que eles querem ganhar a gente. A gente tem que tratar também isso com tranquilidade. Eles daqui a 1 mês aí eles podem ser campeão da América. Isso pode acontecer, vão disputar o título. Então, assim, isso é normal. Hoje é a gente que está comemorando, mas eu já chorei também. Brasil, aquele lance lá do Lian com o Arrascaeta no primeiro tempo, era pra expulsão? Agora eu não vou falar mais. Tá aí, então. É isso. Seabra, Diga, Railan. só um fato curioso. O Marcos Braz voltou aqui depois para falar com a gente, mas antes ele tinha pedido o seguinte: gente, só uma pausa, eu preciso ir ali fumar o meu charuto. Aí voltou pra... Que beleza. Mais do que natural. Imitando aí o Marcos Braz, que Guilherme Ibrahim agora pediu pra ser chamado de Gibragol. Não, peraí. Não entendemos Não. Peraí, calma lá. Marcos Braz é uma figuraça, também está encerrando sua jornada no Flamengo. Acaba o contrato dele também no final do ano. Diz que vai sair vice-presidente de futebol do clube, mas adiantou que realmente o acerto com o Gabigol está certo. O Cruzeiro não vai se pronunciar, já procuramos, e até porque tem uma final de Sul-Americano, tem o Campeonato Brasileiro todo pela frente, mas ao final da temporada, aí sim, esse e outros contratos vão ser colocados à mesa. Existem mais nomes importantes que o Cruzeiro está buscando no mercado, pensando principalmente em solucionar o ataque. O Cruzeiro teve dificuldades muito grandes nessa temporada com problemas ofensivos. Acho que, se concretizada, é uma contratação relevantíssima e tem a ver com todo o perfil Pedrinho, né? Quer um jogador pro ataque, quer um jogador de grife, quer levar o Cruzeiro para um patamar novamente de disputar nas cabeças, trazendo um jogador desse tamanho. E o Gabigol é isso, pode colocar polêmica aqui, acolá, etc. Mas ele é um atleta desse tamanho. Você vai pegar os números, o cara tem uma média pelo Flamengo de 1 gol a cada 2 jogos. Isso é um negócio impressionante. Resta ver, se concretizado, como é que encaixa com o Diniz, como é que vai chegar, que condições, tem um monte de coisas ainda a serem colocadas. E a questão é também, né, Guilherme? O Cruzeiro estará na Libertadores do ano que vem? Também tem esse Existe tudo isso que pode influenciar no nível de reforços que estarão no Cruzeiro no ano que vem. Se o Cruzeiro consegue, seja pela final da Sul-Americana ou pelo Campeonato Brasileiro, que agora o G6 virou G7, o Cruzeiro pode ir para voltar à Libertadores depois de um longo e tenebroso hiato. Então aí você tem uma possibilidade de reforços de maior peso. O Gabigol seria o primeiro deles e outros poderiam vir também. E isso, o Cruzeiro deu um passo razoável, tendo vencido o Criciúma no sábado por 2-1 e garantindo a sua primeira vitória com o Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro. A última vitória no Mineirão havia sido no Brasileirão contra o Atlético Goianiense. Nossa. Lá em outubro. Fernando Seabra. Então, com o Fernando Seabra ainda. Então, e ainda contou com um bom resultado da rodada, acabou ainda ultrapassando o Bahia. Tá aí ele e o Bahia lutando por essa última vaga do G7 agora do Brasileiro. Valeu, Muito Fred. bem, Fred. Muito obrigada, viu? É eu que agradeço.